Olá a todos! A mensagem de hoje é as profecias da volta de Jesus Cristo. Jesus Cristo nasceu no mundo há mais de 2000 anos. É uma verdade, não importa o que você acredita. Os cristãos acreditam que Jesus foi crucificado e morreu por nossos pecados. Ele ressuscitou e ascendeu ao céu. A Bíblia diz que ele voltará para nos buscar no céu. Quando é que Jesus voltará? Lembro que Jesus mencionou duas coisas importantes quando pregou as boas novas. Ele os comparou à existência do céu e da terra, a fim de acentuar as suas extremas importâncias. A primeira coisa importante refere-se ao cumprimento completo das leis judaicas. Mateus capítulo 5, versículo 18. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. A segunda coisa importante refere-se ao seu retorno. Mateus capítulo 24, versículo 32 a 35. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas estas coisas, saibam que ele está próximo, às portas. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Aqui o que Jesus disse sobre quando os seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, é comparado ao renascimento de Israel moderno, que foi cumprida na independência de Israel em 1948. Esta geração no versículo 34 refere-se à geração do povo de Israel que nasceu em 1948. E nem todos eles morreram quando Jesus Cristo voltar, segundo este versículo. Essas palavras de Jesus também são um testemunho do que o profeta Amós disse no Velho Testamento. Amós, capítulo 8, versículo 1 e 2. O Senhor Deus assim me fez ver, e eis aqui um cesto de frutos do verão. E disse: Que vês, Amós? Eu respondi: um cesto de frutos do verão. Então o Senhor me disse: chegou o fim sobre o meu povo Israel, nunca mais passarei por ele. Eu conhecia um servo de Deus que havia explicado essas importantes profecias de Jesus, e ele apontou que havia três possibilidades de duração dessa geração, segundo a Bíblia. 1. Uma geração de 40 anos. Razão. Hebreus capítulo 3, versículos 9 e 10. Onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de, durante 40 anos, terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração. 2. Uma geração de 50 anos. Razão. O 50º ano é um ano jubileu. Pode-se significar o futuro reino durante 1000 anos. Levítico, capítulo 25, versículos 10 e 11. Consagrem o 50º ano e proclamem libertação por toda a terra a todos os seus moradores. Este lhes será um ano de jubileu, quando cada um de vocês voltará para a propriedade da sua família e para o seu próprio clã. O 50º ano lhes será jubileu, não semeiem e não ceifem o que cresce por si mesmo nem colham das vinhas não podadas. 3. Uma geração de 70 anos. Razão. Moisés disse no Salmo 90, versículo 10. Os anos de nossa vida chegam a 70, ou a 80 para os que têm mais vigor, entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa, e nós voamos. O povo de Judá foi levado cativo para a Babilônia por 70 anos. Jeremias capítulo 25,
Versículo 11. Toda esta terra se tornará uma ruína desolada, e essas nações estarão sujeitas ao rei da Babilônia durante 70 anos. O ano corrente é 2020. Vamos dar uma nova olhada nessas explicações para ver se elas ainda são válidas. A geração de 40 anos terminou em 1988. Jesus Cristo ainda não voltou. A geração de 50 anos terminou em 1998. Jesus Cristo ainda não voltou. A geração de 70 anos terminou em 2018. Jesus Cristo ainda não voltou. Lembramos que Jesus disse: O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Em 2018, Israel já comemorou o 70º aniversário da sua independência, mas Jesus Cristo ainda não voltou. Por quê? Jesus não esteve a dizer a verdade, assim como alguns cultos ou outras pessoas más disseram que Jesus já voltou em carne e ficou entre nós. Mas vocês não sabem? Se Jesus Cristo viesse, todos os cristãos verdadeiros seriam arrebatados para encontrar o Senhor nos ares, e a tribulação teria acontecido. Todos aqueles que dizem que Jesus Cristo já voltou agora são todos mentirosos. Eles são falsos cristos e falsos profetas. O seu objetivo é convencer as pessoas a se unirem às suas más ações ou aproveitar as pessoas que acreditam nelas. De facto, um dia em janeiro de 2017, o meu coração estava perturbado pelas explicações para esta geração em Mateus capítulo 24, porque a geração de 70 anos passaria no ano seguinte. A crença de que eu poderia viver para testemunhar a volta de Cristo está firme no meu coração há muito tempo. No entanto, naquele momento, eu não tinha a sensação de que Jesus voltaria em breve. Então eu pensei, eu entendi mal as palavras de Jesus nesta profecia? Jesus verdadeiramente irá voltar em breve? Quanto tempo temos que esperar pela sua volta? Naquele momento, eu realmente duvidei um pouco sobre as explicações para esta geração em Mateus 24. Cerca de 2 semanas depois, ao andar pela rua, percebi que uma vozinha na minha cabeça disse-me para procurar o versículo 1948 da Bíblia com um computador. Você pode perguntar, por que foi o versículo 1948 da Bíblia? Essa ideia pode ser rastreada até um dia entre 1997 e 1999, quando eu estava ouvindo o sermão numa igreja evangélica. O pastor estava dando um sermão sobre o tema de estabelecimento de Israel moderno. No final do sermão, o pastor revelou que o versículo 1948 da Bíblia prediz a independência de Israel, mas ele não diz qual versículo foi. Naquele momento, fiquei muito impressionado com a maravilha da Bíblia, mas não levei muito a sério contar a Bíblia imediatamente para descobrir o versículo exato. Como se sabem, Israel foi independente em 1948. Por 20 anos, essa maravilha da Bíblia às vezes aparecia na minha mente, mas de alguma maneira eu nunca tomei nenhuma ação para contar na Bíblia para o versículo 1948. Até que essa vozinha veio à minha cabeça, eu percebi que encontrar o versículo não era um trabalho difícil, porque eu poderia encontrar algumas informações na internet para me ajudar a buscar o versículo. Finalmente, eu consegui encontrá-lo, isto é, Éxodo capítulo 15, versículo 27. Depois chegaram a Elim,
onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto àquelas águas. Será que o versículo 1948 da Bíblia realmente prediz a independência de Israel? Este versículo descreve apenas que o povo de Israel encontrou um oásis, no qual fontes e árvores foram encontradas, e o povo de Israel acampou ali. Do deserto ao oásis, isso por ser comprado ao povo de Israel, desde sua dispersão ao longo prazo no mundo até a sua união num país. E por-se dizer que atende a descrição de figueira com os seus ramos renovando e suas folhas brotando. No entanto, você pensa que esse versículo é maravilhoso? Agora, esse versículo já foi encontrado, e a pergunta na minha mente por volta de 20 anos já foi respondida. O que é que isso foi para mim? Eu pensei que esta previsão era razoável. Pelo menos a descrição neste versículo poderia construir uma correlação com a independência de Israel. Mas, na minha opinião, não foi expressa esta ideia com muita clareza nas palavras. Deste sentido, não pensei que isso significasse muito para mim. De facto, esta descoberta não me inspirou muito, mas pelo menos obtive a resposta para a pergunta na minha mente por volta de 20 anos. Então eu disse a mim mesmo, eu já fiz o meu trabalho e vou desistir. No entanto, não acabou simplesmente como eu pensava. Se passou uma semana, quando eu estive a ler a Bíblia à noite, outra vozinha na minha cabeça disse-me para ler o versículo 1948 da Bíblia de novo. Então, eu obedeci e li Êxodo 15, versículo 27. Isto foi o versículo que eu procurei alguns dias atrás, mas ficou o mesmo versículo sem nada de especial. Em pouco tempo, esta vozinha na minha cabeça pediu-me para continuar a ler. Então eu continuei a ler a partir de Êxodo capítulo 16. No começo não havia nada de especial, mas depois fiquei chocado ao ler Êxodo capítulo 19. O meu sentimento de estar chocado tinha que ver com o versículo 1948 da Bíblia, que descia predizer a independência de Israel. De facto, em Êxodo 19, versículo 11, é descrito que Deus será o Monte Sinai à vista de todo o povo. Caso o versículo 1948 implique realmente a independência de Israel, então o número ordinal deste versículo, Êxodo 19, versículo 11, poderia implicar o ano em que Jesus Cristo descerá à terra. Jesus Cristo realmente está a chegar em breve? Se Deus teve ocultado as mensagens de alguns eventos importantes na Bíblia de propósito, de uma maneira similar ao versículo 1948 predizendo a independência de Israel em 1948. Então, as palavras O Senhor descerá sobre o monte Sinai, à vista de todo o povo. poderia implicar o ano em que Jesus Cristo descera à terra. Neste caso, eu não podia esperar para saber o número ordinal deste versículo na Bíblia. Por isso, eu comecei a contar pelo computador e descobri que o número ordinal deste versículo é 2038. Isso significa que este versículo mais provavelmente implicará o ano de 2038. Se é verdade, então se sugere que Jesus Cristo deve descer neste mundo muito em breve. E a possibilidade de estar vivo seria alta quando Jesus Cristo vier no mundo. Isso se tornará realidade? Ou esse achado é apenas uma coincidência? Naquele momento, eu disse a mim mesmo que deveria ser apenas uma coincidência.
De facto, na minha vida neste mundo, eu ainda tinha muitos planos a realizar para a minha família, a minha carreira, a minha gestão financeira, etc. Para provar que foi uma coincidência, pensei que não seria muito difícil. Eu podia verificar outros eventos históricos para ver se existiram casos similares. De imediato, tive a ideia de verificá-lo pelos 4 eventos de Jesus Cristo, nomeadamente o nascimento de Jesus Cristo, a morte de Jesus Cristo, a ressurreição de Jesus Cristo e a volta de Jesus Cristo. Se Deus implica a volta de Jesus Cristo dessa maneira, então os outros 3 eventos de Jesus Cristo devem ser implicados na Bíblia também, da mesma maneira. Primeiro, a morte de Jesus Cristo. Não é difícil descobrir o ano em que Jesus morreu. Jesus começou o seu ministério aos 30 anos. O seu ministério durou cerca de 3 anos antes de ser crucificado. Então Jesus tinha 33 anos quando morreu na cruz. Portanto, eu deveria procurar o versículo 33 na Bíblia para verificação. Por isso, eu contei os versículos a partir do início da Bíblia, o livro de Gênesis. Como o capítulo 1 de Gênesis há apenas 31 versículos, continuei a contar a partir do capítulo 2. É fácil descobrir o versículo 33, que é o segundo versículo do capítulo 2. Este versículo diz: Ora, havendo Deus completado no dia 7º a obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que fizera. A frase descansar de toda a obra é frequentemente mencionada em sermões funerários. Para os cristãos, a morte é um tipo de descanso em Deus. No livro de Daniel, Deus também usou a palavra descansar para descrever a morte de Daniel. Daniel capítulo 12, versículo 13. Tu, porém, vai-te, até que chegue o fim, pois descansarás, e estarás no teu quinhão ao fim dos dias. A obra de Jesus para salvar o mundo inteiro foi concluída no momento em que ele morreu. Exatamente como o que ele disse na cruz. Está consumado. A partir desse momento, Jesus descansou de toda a sua obra da redenção. No versículo 33, é bastante evidente que o descanso da obra de criação implica o descanso da obra de redenção, que é a morte de Jesus Cristo na cruz. É difícil negar que esse versículo esteja relacionado à morte de Jesus no seu significado mais profundo. Segundo, o nascimento de Jesus Cristo. Este versículo deve ser o primeiro versículo de Gênesis, capítulo 1, porque não há versículo 0 na Bíblia. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. No começo da criação, os céus e a terra foram criados. Da mesma forma, no começo da redenção, Jesus Cristo nasceu no mundo. Este versículo também consegue relacionar com o nascimento de Jesus. À primeira vista dessas descobertas, não seria objetivo dizer que os arranjos desses versículos são apenas coincidências. Afinal, pelo menos existe uma possibilidade de que Deus tenha ocultado alguns eventos judaicos importantes nos livros de Gênesis e Éxodo. Mas como é que podemos provar que esses arranjos foram feitos de propósito por Deus? Se eu tivesse falhado em seguir a vozinha na minha cabeça, não teria descoberto esses achados misteriosos na Bíblia. Por isso, eu acredito que deveria ser uma mensagem de Deus para mim. Então, é normal supor que Deus teve ocultado alguns eventos judaicos na Bíblia.
para encontrar mais casos similares. Outra pesquisa em Gênesis foi realizada por meio de contar um versículo por um ano. O resultado foi encorajante, porque foram encontrados mais eventos judaicos que foram implicados pelos versículos em Gênesis. Pode-se ver os resultados a seguir. 1. Versículo 2 da Bíblia. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então Herodes, vendo que fora iludido pelos magos, irou-se grandemente e mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo que havia em Belém, e em todos os seus arredores, segundo o tempo que com precisão inquirira dos magos. Herodes matou todos os meninos menores de 2 anos em Belém, mas um anjo do Senhor apareceu a José em um sonho, dizendo-lhe para tomar Jesus a sua mãe e fugir para o Egito. Nessa época, Jesus tinha cerca de 2 anos. Apesar de Belém estar na escuridão naquela época, Jesus sobreviveu com sucesso de todo esse caos, assim como o Espírito de Deus parando sobre a face das águas. 2. Versículo 34 da Bíblia. Abençoou Deus o sétimo dia, e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que criara e fizera. Como é conhecido por todos os cristãos, Jesus ressuscitou 3 dias após a sua morte. Então, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo ocorreram no mesmo ano. Contudo, essas 2 coisas não são expressas no mesmo versículo da Bíblia. Em vez disso, a expressão Deus abençoou o sétimo dia e o santificou é mencionada no versículo 34, exatamente após o versículo 33, em que a morte de Jesus Cristo é implicada. Em termos de criação, o sétimo dia é o sábado que o povo judeu ainda precisa manter agora, em memória da realização de Deus de toda a obra de criação. Da mesma forma, em termos da redenção de Deus, o dia do Senhor, ou domingo, é um dia para lembrar a ressurreição de Jesus Cristo, que é a completo da sua redenção. Porque neste dia Deus manifestou a sua salvação ao mundo inteiro. Domingo é o dia do Senhor, um dia para lembrar a ressurreição de Jesus Cristo. 3. Versículo 70 da Bíblia. Então, o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. O segundo templo judeu foi destruído no ano de 70. Quanto à destruição do templo de Deus, o versículo 70 não usa nenhuma palavra para implicar a completa destruição do edifício. Em vez disso, revela-se que foi o acto de Satanás. E Deus colocou uma maldição sobre o diabo por esse acontecimento. Agora, 5 versículos foram encontrados ao todo, que já implicaram alguns eventos históricos de Israel com os seus números ordinais correspondentes da Bíblia. Esses 5 versículos não foram muito difíceis de encontrar porque estavam todos dentro dos primeiros 100 versículos de Gênesis. Você acredita que isso foi arranjado por Deus? Muitas pessoas dizem que não havia capítulos nem versículos nas escrituras originais. Capítulos e versículos foram adicionados às escrituras posteriormente para facilitar a leitura e a referência. Alguns alegaram que a adição de capítulos e versículos foi criada por mãos humanas. O que você pensa das descobertas acima? São todos os arranjos de Deus? Ou simplesmente coincidências ou alguma farsa planejada por aqueles que adicionaram os capítulos e versículos da Bíblia?
A Bíblia é santa porque as pessoas acreditam que são as obras de Deus. Vamos ler 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Se a divisão de capítulos e versículos foi realmente criada por mãos humanas, a Bíblia que estamos a ler agora não é toda inspirada por Deus. Deveríamos chamá-lo parcialmente inspirada por Deus. Para descobrir a verdade, vamos conhecer a formação de capítulos e versículos da Bíblia. Segundo as informações na internet, a divisão por capítulos da Bíblia foi realizada por Stephen Langton, arcebispo de Canterbury em 1227. A divisão por versículos da Bíblia foi feita em tempos diferentes para o Antigo e o Novo Testamento. Um rabino judeu chamado Natan adicionou a divisão de versículos da Bíblia hebraica em 1448. Outro homem chamado Stepanus adicionou a divisão de versículos no Novo Testamento. Mais tarde, ele incluiu o sistema de divisão do Antigo Testamento que Natan usava na Bíblia. Foi então que o sistema de divisão de capítulos e versículos foi aplicado a todas as Escrituras a partir da Bíblia de Genebra. Apesar de tudo isto, ainda é provável que aqueles que inventaram os capítulos e versículos da Bíblia deliberadamente combinaram os versículos com as histórias antes do seu tempo. No entanto, se alguns casos similares foram encontrados após a conclusão do sistema de divisão da Bíblia, não se pode dizer que essas relações entre os versículos e os eventos históricos são feitas pelo homem, porque as pessoas não podem prever o futuro, mas Deus consegue. De facto, todos os casos descobertos anteriormente tinham a ver com a história de Israel. Por isso, seguiremos a história de Israel. Para o Antigo Testamento, pesquisarmos os eventos judaicos após o ano de 1448, tentando encontrar alguns casos correspondentes aos versículos da Bíblia. Na história de Israel, havia um Império Otomano que começou a governar muitos territórios, incluindo o Egito e Israel, a partir do ano de 1517. Ao lermos o primeiro capítulo de Éxodo, o versículo 8 nos diz que: Depois, levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. O versículo 8 definitivamente descreve a história judaica em 1517. Sob essa luz, um novo caso será encontrado se o número ordinal deste versículo da Bíblia também corresponder à história. Após uma verificação pelo computador, o número ordinal deste versículo é 1541. Por isso, este versículo corresponde à história real, porque em 1541 o Egito e Israel eram governados pelo Império Otomano. O Império Otomano era de origem islâmica e não aceitou a religião judaica. Naquela época, Israel vivia sob o domínio do Império Otomano por cerca de 400 anos. Muito parecido com o povo de Israel que vivia no Antigo Egito. Aqui, o Império Otomano corresponde ao Egito neste versículo. Agora, temos encontrado um caso novo de previsão na Bíblia após a divisão dos capítulos e versículos. Você pensa que é uma coincidência? Esta nova descoberta é surpreendente sem dúvida. No entanto, o caso mais surpreendente pode ser encontrado no evento histórico da Declaração de Belfort. A Declaração de Belfort estabeleceu o marco do povo de Israel para se afastar do Império Otomano. A Declaração de Belfort foi assinada e entrou em vigor no ano de 1917.
Depois de uma verificação pelo computador do versículo 1917 da Bíblia, fiquei surpreso ao ver que esse versículo é... Êxodo capítulo 14, versículo 28. Porque as águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar, nem ainda um deles ficou. Nesse caso, o povo de Israel que saiu do Império Otomano corresponde ao povo de Israel que saiu do Egito nos tempos antigos. Até agora, descobrimos com sucesso dois casos de previsões similares após 1448. Quando a divisão dos versículos no Antigo Testamento foi completada. Como se pode ver, a Bíblia não apenas previu o reinado do Império Otomano a partir do século XVI, mas também previu a saída do povo de Israel do seu poder em 1917. Essas descobertas nos dizem que eles definitivamente não veio da criação intencional daqueles que completaram o sistema de divisão de capítulos e versículos da Bíblia. Aqui, vale mencionar que as descobertas acima nos lançam luz para descobrir um novo conceito para interpretar as profecias da Bíblia. O termo Egito é um lugar onde o povo judeu se refugia ou procura refúgio. Algumas profecias nos livros de Isaías, Jeremias, Apocalipse, etc. devem ser interpretadas com esse conceito. Anteriormente, não tínhamos certeza de que o versículo 1948 da Bíblia realmente previu a independência de Israel. Mas agora tenho certeza de que somos menos duvidosos dessa previsão. Vamos revisar o versículo 1948 da Bíblia, isto é, Êxodo capítulo 15, versículo 27. Depois chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto àquelas águas. Aqui pode-se notar que o versículo 1948 é o último versículo do capítulo 15 de Éxodo. E o versículo seguinte é o primeiro versículo do capítulo 16. O versículo sobre O Senhor descerá sobre o monte Sinai. aparece primeiro no versículo 11 do capítulo 19 de Éxodo. Agora vamos deixar temporariamente o estudo da predição mencionado acima, que está relacionado com os números ordinais de versículos da Bíblia. Porque existe alguma coisa tão importante para explorarmos de maneira similar na Bíblia. Visto que acreditamos que Deus ocultou algumas informações históricas pelos números ordinais dos versículos da Bíblia. É natural supor que existiram outras informações ocultas nos números ordinais dos capítulos da Bíblia. Para descobrir a verdade, vamos examinar as configurações dos capítulos dos livros de Gênesis e Éxodo. Gênesis tem um total de 50 capítulos. Como se supõe que o versículo 1948 da Bíblia preveja a independência de Israel. Portanto, pode-se dizer que a história de Israel moderno começa no versículo 1949, ou seja, o início do capítulo 16 de Éxodo. Se continuar a ler o capítulo 16 de Éxodo, encontrará-se o evento O Senhor descerá sobre o monte Sinai. ocorrendo no capítulo 19 de Éxodo. Mais tarde, no capítulo 20 de Éxodo, encontrar-se que Deus chamou Moisés para proclamar os 10 mandamentos aos israelitas. Como o livro de Gênesis há 50 capítulos, pode-se dizer que a história de Israel moderno começa no capítulo 66 da Bíblia, em vez do capítulo 16 de Éxodo. De maneira semelhante, o capítulo com a frase
O Senhor descerá sobre o monte Sinai. Pode ser expresso como o capítulo 69 da Bíblia, em vez do capítulo 19 da Éxodo. E o capítulo em que os 10 mandamentos foram proclamados pode ser expresso como o capítulo 70 da Bíblia, em vez do capítulo 20 de Éxodo. Pelo conhecimento da Bíblia, sabemos que o número 66 significa incompletude e o número 70 significa completude. Quando Jesus Cristo voltar, ele estabelecerá o seu reino de 1000 anos e fará um novo concerto com o povo de Israel. Assim, pode-se dizer que a história de Israel moderno começou desde sua independência até a segunda vinda de Jesus Cristo. E depois vem o reino do milênio de Jesus Cristo. Neste arranjo dos capítulos de Gênesis e Éxodo, notemos que, em termos de previsão, a história de Israel moderno começou do capítulo 66 ao capítulo 70 da Bíblia. Esta é uma viagem de Elim, através do deserto do Sinai até o Monte Sinai, onde os israelitas se encontram e se rendem ao Deus. Este também é um processo de 66 a 70. Ou seja, um processo do incompletude ao completude. Aqui a estrutura dos capítulos é muito especial. A Bíblia usa estes números especiais de capítulos para especificar a natureza dessa viagem do povo de Israel. Embora Israel foi independente em 1948 e venceu muitas batalhas logo depois, o povo de Israel permaneceu incompleto até se render a Deus nos últimos dias e depois reinar sobre as nações com Cristo no seu reino. Para esses dois números especiais, 66 e 70, existe alguma coisa semelhante que você tem pensado na sua mente? Quanto a mim, eu pensei de imediato no número total de livros da Bíblia. A Bíblia tem um total de 66 livros, cujo número também representa a incompletude. De facto, pode-se transformar esse número em 70, que apresenta a completude. No entanto, poucas pessoas já notaram que o livro de Salmos no Antigo Testamento é composto por 5 volumes. Aqui está a lista de composição de Salmos por 5 volumes. Volume 1, de Salmo 1 a Salmo 41. Volume 2, de Salmo 42 a Salmo 72. Volume 3, de Salmo 73 a Salmo 89. Volume 4, de Salmo 90 a Salmo 106. Volume 5, de Salmo 107 a Salmo 150. Se os 5 volumes do livro de Salmos são contados como livros separados na Bíblia, o número total de livros na Bíblia será 70. Portanto, o número total de livros na Bíblia já não está incompleto, mas fica completo. Então, o que torna a Bíblia completa é o livro de Salmos, que pode mudar o seu número de 66 para 70. Agora, temos 2 conjuntos de escrituras que têm as estruturas de 66 a 70. Vamos tentar descobrir o que acontece se combinarmos essas 2 estruturas pelos seus componentes individuais. Volume 1 vem com o capítulo 66 da Bíblia. Volume 2 vem com o capítulo 67 da Bíblia. Volume 3 vem com o capítulo 68 da Bíblia. Volume 4 vem com o capítulo 69 da Bíblia. Volume 5 vem com o capítulo 70 da Bíblia. Leia com atenção as escrituras acima para ver se os salmos são relevantes para o capítulo em cada grupo. Depois de estudar todos os grupos,
Eu fiquei surpreso ao descobrir que cada volume de Salmos é milagrosamente relevante para o capítulo em cada grupo. Nunca me passou pela cabeça que essa combinação pudesse induzir o verdadeiro pano no fundo do livro de Salmos inteiro. Aqui estão alguns exemplos a seguir. O primeiro volume de Salmos descreve os primeiros anos de Israel moderno. No Salmo 1, notemos que a perspectiva neste salmo é bastante similar à do versículo que prediz a independência de Israel. Vamos compará-los. Salmo 1, versículo 3. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Em Êxodo, capítulo 15, versículo 27, que é o versículo 1948 da Bíblia, diz-se: Depois chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto àquelas águas. À primeira vista, o Salmo 1 dá uma mensagem ao povo judeu para continuar a respeitar a lei de Deus após a sua independência, a fim de receber as bênçãos de Deus. Salmo 2 descreve as batalhas entre Israel e os seus países vizinhos. Pode-se notar que é muito diferente entre Salmo 1 e Salmo 2. Salmo 2 começa com isso. Porque as nações pagãs planejam revoltas. Porque os povos fazem planos tão tolos. Os seus reis se preparam, e os seus governantes fazem planos contra Deus, o Senhor, e o rei que ele escolheu. Se dermos uma olhada na história de Israel, sabemos que muitos vizinhos do Oriente Médio declararam guerra a Israel logo após a sua independência. No entanto, milagres aconteceram quando Israel venceu todas as batalhas na presença de todos os inimigos. O Salmo 2 explicou a razão, que é o facto de que Israel foi escolhido por Deus. O Salmo 3 também descreve os perigos dos inimigos de Israel e a ajuda de Deus. Estes são alguns dos exemplos que nos mostram o verdadeiro pano do fundo de Salmos. Ainda existem outros exemplos nos outros volumes de Salmos. Mas agora é melhor retomarmos o estudo em que estamos interessados primeiro. Porque estamos trabalhando na provisão do versículo, o Senhor descerá no capítulo 69. Vamos agora concentrar-nos no quarto grupo em que o volume 4 de Salmos vem com este capítulo. No capítulo 69, descreve-se que Moisés estava enviando uma mensagem aos israelitas de que o Senhor estava a descer ao Monte Sinai. No volume 4 de Salmos, encontra-se que o primeiro salmo deste volume é o Salmo 90, que é o Salmo de Moisés, e é o único salmo que foi escrito por Moisés. Algumas pessoas disseram que o Salmo 90 não foi escrito por Moisés. A razão era que Moisés tinha 80 anos quando liderava os israelitas para fora do Egito. E ele viveu há 120 anos, o que não parecia estar de acordo com o que Moisés diz no Salmo 90. Porque ele diria: A duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos. Moisés é que tinha a robustez, mas ele viveu há 120 anos. Como é que podemos explicar isso? Aqui existem três possibilidades. 1. Moisés não se referiu a si mesmo, mas a outras pessoas. 2. Moisés não se referiu ao povo da sua geração, mas à geração de outra época. 3. Este salmo não foi escrito por Moisés. Para esta pergunta, estudaremos esse salmo numa nova perspectiva. Agora, vamos concentrar-nos no capítulo 69 da Bíblia, que combina com o volume 4 de Salmos. Em termos de provisão,
é possível descobrirmos o verdadeiro pano do fundo do Salmo 90. A maneira mais simples de fazer isso é contar o número ordinal da Bíblia do primeiro versículo do capítulo 69. Com a ajuda do computador, sabemos que o número ordinal do versículo 1 do capítulo 69 é 2028. Isso significa que o capítulo 69 está a predizer os anos a partir de 2028. Como o capítulo 69 combina com o volume 4 de Salmos. Assim, o verdadeiro pano do fundo do volume 4 começa no ano de 2028. E sabemos que o volume 4 começa com o Salmo 90. Terá algum evento especial para 2028? Sim, é um ano especial para Israel, porque é o 80º aniversário da sua independência. Existe algo especial para o 80º aniversário? Sim, é um número especial no Salmo 90. Moisés mencionou no Salmo 90 que a duração de nossa vida é de 80 anos se tiver robustez. Sob essa luz, podemos inferir que Moisés escreveu este salmo para o povo de Israel, que completaria 80 anos em 2028. Esse grupo de povo judeu pertence à geração da independência de Israel em 1948. Moisés escreveu este salmo descrevendo os seus companheiros judeus no futuro, nos últimos dias. Por isso, o Salmo 90 não é apenas o Salmo de Moisés, mas também um salmo de predição. Afinal, não é nada surpreendente que Moisés seja o verdadeiro autor do Salmo 90. Como se pode notar, o Salmo 90, que está no volume 4 de Salmos, é uma combinação perfeita com o capítulo 69 da Bíblia. Todas essas descobertas são tão maravilhosas que esse arranjo não pode ser feito pela sabedoria humana. Moisés disse que a vida humana é de 70 a 80 anos, se tiver robustez. Esta descrição da esperança de vida pretende descrever o povo judeu de hoje. E Moisés deu um limite de idade ao povo judeu nos nossos dias. Eles podem viver até 80 anos, mas não podem viver até 90 anos ou mais. Lembra-se que, no início desta mensagem, eu mencionei sobre as profecias de Jesus em Mateus 24. Alguma pessoa diz que a duração desta geração foi de 40, 50 ou 70 anos. Porém, no Salmo 90, Moisés apontou que a duração desta geração é de 80 anos. Moisés disse que a esperança de vida é de 70 anos ou 80 anos. Isso significa que as pessoas podem viver até aos 70 e pouco anos ou 80 e pouco anos, mas não podem atingir 90 anos. Este conceito é muito importante. Se este limite de idade for aplicado às profecias de Jesus em Mateus 24, o povo judeu que nasceu em 1948 não poderá viver até 90 anos quando Jesus Cristo descerá à Terra nos últimos dias. Percebe-se que o versículo sobre o Senhor descerá em Êxodo capítulo 19, versículo 11 é o versículo 2038 da Bíblia, implicando que Jesus Cristo descerá à Terra no ano de 2038. No entanto, em 2038, o povo judeu daquela geração chegará aos 90 anos, que já ultrapassará o limite de idade na profecia de Moisés. Se for assim, significa-se que existirá contradição entre as profecias de Jesus e Moisés? Lembra-se que o dia da independência de Israel moderno foi em 14 de maio de 1948. Esta geração do povo judeu só atingirá a idade de 90 anos em 14 de maio de 2038. Assim, as profecias ainda permanecem verdadeiras e razoáveis antes de 13 de maio de 2038.
Portanto, Jesus Cristo descerá à Terra em 2038, antes de 13 de maio, e isso fará todas essas profecias da Bíblia cumprirem. O cumprimento de todas essas profecias também explica o que Jesus disse em Mateus 24. Mateus capítulo 24 versículo 37. Como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Pois o dia de Noé, quando o grande dilúvio veio para destruir o mundo inteiro, também foi o dia em que o avô de Noé, Matusalém, o homem que viveu mais tempo na Bíblia, morreu aos 969 anos. Da mesma forma, quando o filho do homem descer a terra de novo, o mundo inteiro será punido por ele quando o povo judeu que nasceu em 1948 atingir a sua maior esperança de vida de menos de 90 anos. De facto, isso também reflete o facto de que o nosso Pai do Céu gostaria de arranjar a vinda de Jesus Cristo o mais próximo possível do seu limite de tempo predeterminado para o cumprimento da sua promessa. Uma coisa que preciso sublinhar é que a hora e o dia em que Jesus Cristo que descera à terra são desconhecidos para todos, excepto o nosso Pai do Céu. Mateus capítulo 24, versículo 36. Quanto ao dia e à hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Por isso, não há qualquer necessidade de adivinhar, pois Deus já nos mostrou as informações preciosas sobre o tempo aproximado da volta de Jesus Cristo através da Bíblia. O propósito de Deus é conceder o máximo de tempo possível para que a humanidade se arrependa e seja salva. Segundo Pedro capítulo 3, versículo 9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Agora já estudámos a parte mais importante das profecias, e temos revelado a correlação entre as profecias de Jesus e Moisés? Essa correlação é encontrada pela combinação entre o capítulo 69 da Bíblia e o quarto volume de Salmos. Penso que é importante fazer um resumo disso, mas vou deixá-lo para o final. Agora, vamos dar uma olhada rápida no último grupo. Isto é o último volume de Salmos que vem com o capítulo 70 da Bíblia. O capítulo 70 da Bíblia é o capítulo 20 de Éxodo. Um capítulo bem conhecido da proclamação dos 10 mandamentos. Para o último volume do Salmo, inclui-se o salmo mais longo da Bíblia. O Salmo 119, que nos fala sobre obedecer às leis de Deus. Por que é que está organizado dessa forma? Na verdade, podemos obter algumas dicas se examinarmos o capítulo 70 da Bíblia. Literalmente, é fácil obter a ideia central deste capítulo, que é respeitar aos 10 mandamentos. Mas, para o significado genuíno e mais profundo, precisamos descobrir em que época o capítulo 70 está implicando. Há pouco tempo, sabemos que o capítulo 69 prediz a volta de Jesus Cristo. Seguindo essa linha do tempo, o capítulo 70 deve implicar o reino de Cristo de 1000 anos. O número 70 significa a perfeição ou completude. Assim, isso implicasse que o povo e a terra de Israel se tornaram completos no reino de Cristo. Você pode ler a Bíblia sobre o reino do milênio de Cristo no capítulo 20 do Apocalipse. O que é que Deus fará no seu reino? Deus renovará as leis para o povo de Israel. Hebreus capítulo 8, versículo 10 a 13, porque este é o concerto que, depois daqueles dias, farei com a casa de Israel, diz o Senhor, porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão,
desde o menor deles até ao maior. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Dizendo novo concerto, envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece perto está de acabar. O Salmo 119 implica e prediz a renovação do velho concerto para o povo de Israel. E também prediz a renovação do povo de Israel para ser completamente obediente a Deus. Além disso, no Salmo 133 diz-se: Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Este versículo realmente descreve as pessoas que vivem no reino de Cristo em vez de neste mundo. Dos outros salmos do volume 5, muitos deles são de grande alegria e louvor para Deus. Isso também implica o louvor para Deus no reino do milênio de Cristo. O último salmo deste volume, o Salmo 150. Tipicamente expressa esta ideia, louvando a Deus com os 6 versículos. Este salmo também traz completude ao livro de Salmos inteiro, pois não há completude sem Deus. Já acabamos de explorar o pano de fundo genuíno de Salmos. O pano de fundo geral de Salmos começa na independência de Israel em 1948. E termina no reino do milênio de Cristo. E o salmo mais significativo de predição é o Salmo 90, que tem relação com as profecias de Jesus em Mateus 24. Agora vamos resumir as predições da volta de Jesus Cristo com mais detalhes do Salmo 90. O Salmo 90 é o primeiro salmo do volume 4 do livro de Salmos. É o único salmo escrito por Moisés que descreve a última geração do povo judeu antes da volta de Jesus Cristo. O Salmo 90 corresponde ao capítulo 69 da Bíblia, que implica e prediz a volta de Jesus pelo número ordinal do versículo da Bíblia. Os versículos bem conhecidos do Salmo 90 está listado a seguir. Salmos capítulo 90, versículo 10 a 12. A duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente, e nós voamos. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Em primeiro lugar, o versículo 10 revela a duração da geração que Jesus disse em Mateus capítulo 24. Jesus disse: Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Do Salmo 90, Moisés disse que a duração de nossos dias é de 80 anos. Portanto, implica-se que a duração desta geração é de 80 anos. 70 anos não está correto, porque não concorda com a predição pelo número ordinal do versículo sobre o Senhor descerá no capítulo 69 da Bíblia. No começo, se lembra, eu consegui a vozinha na minha cabeça para ler a Bíblia. E encontrei o versículo em Êxodo capítulo 19, versículo 11, pensando que estava a predizer a volta de Jesus Cristo. Durante o estudo para esta dúvida, eu também descobri vários casos como provas, tal como o governo do Império Otomano e a Declaração de Belfort. Além disso, tentei encontrar mais provas e consegui desvendar os mistérios escondidos nas divisões dos capítulos da Bíblia. Pela semelhança da estrutura numérica de 66 a 70, foram encontradas combinações perfeitas entre os capítulos de 66 a 70 da Bíblia e os 5 volumes de Salmos. A combinação do capítulo 69 e o volume 4 de Salmos, o Salmo 90, que é o primeiro salmo do volume 4,
prova indiretamente a variedade da predição de Êxodo capítulo 19, versículo 11, sobre a volta de Jesus Cristo. Pois o limite de idade no Salmo 90 restringiu o povo judeu daquela geração a ter no máximo 89 anos em 2038. Por outro lado, o número ordinal do versículo Êxodo capítulo 19, versículo 11 cai exatamente em 2038. Os arranjos nos capítulos e versículos da Bíblia nos dizem o tempo aproximado da volta de Jesus Cristo, assim como o Antigo e o Novo Testamento nos dizem as profecias e os acontecimentos sobre o nascimento, a morte, a ressurreição e a volta de Jesus Cristo. Por boca de 2 ou 3 testemunhas, será confirmada toda a palavra. Conclusivamente, o sistema de divisão de capítulos e versículos da Bíblia também é inspirada por Deus. Ele não foi feito por mãos humanas. Toda a Bíblia é inspirada por Deus e, portanto, vale a pena acreditar todas as descobertas acima mencionadas. Moisés orou a Deus para nos ensinar como contar nossos dias bem, para que possamos ganhar um coração de sabedoria. Como é que se pode ganhar sabedoria contando os nossos dias? Será que podemos ganhar sabedoria simplesmente quando percebemos que podemos ter uma vida cerca de 70 anos ou 80 anos? Receio que não. Mas agora, já que conhece a relação entre o Salmo 90 e a predição da volta de Jesus Cristo, você consegue contar os seus dias bem? Como se sabe o tempo aproximado da volta de Jesus Cristo? Por se contar quantos anos faltam para viver neste mundo e refletir sobre seus planos nesta vida. Eu acredito que você já sabe o que deve fazer e seguir, e o que desistir. Eu também lutei por um certo período de tempo e, finalmente, fiquei disposto a mudar o meu plano de vida. O dinheiro é bom, a autoridade é boa, mas quanto tempo é que eles vão durar? Vale a pena passar o resto de nossa vida lutando por algo que será em vão daqui a alguns anos? O dinheiro não pode ser trazido para o seu. Só fazendo o nosso melhor para agradar a Deus, então podemos acumular o tesouro no céu. Esta é a sabedoria que devemos obter, não concorda? Embora Moisés soube que esta geração de povo judeu teria de experimentar esta grande tribulação sem precedentes, ele ainda orou a Deus no Salmo 90. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste, e pelos anos em que vimos o mal. Ele também soube que esta tribulação foi planejada por Deus e, portanto, inevitável. Contudo, existe apenas uma maneira de ajudar Israel a superar esta tribulação. O que é? Isso é confiar em Deus e seguir os conselhos que Jesus diz em Mateus capítulo 24. No final, apenas uma pequena parte do povo de Israel conseguirá sobreviver e reinar com Cristo no seu reino. Por tudo isto, os meus amigos, vocês ainda estão céticos e pensam que tudo isto são coincidências ou apenas inventadas por alguém? A probabilidade de uma moeda ser lançada de cada lado é de cerca de 0,5. Você pode dizer que é uma coincidência quando a moeda sai do seu lado for por uma ou duas vezes. Mas não se pode dizer que é uma coincidência quando sair o mesmo lado por 10 vezes. Você sabe a probabilidade de lançar uma moeda para o mesmo lado por 10 vezes seguidas? O resultado é igual a 0,5 à potência de 10, que é 0,00097. É ainda menor do que 0,1%. De facto, a probabilidade de cada caso que encontramos acima é muito menor do que 0,5.
e a possibilidade de se relacionar um com o outro sem qualquer contradição é ainda menor. Certamente, a Bíblia é toda inspirada por Deus, incluindo o seu sistema de divisão de capítulos e versículos. Sobretudo, a lição mais difícil para nós em todas estas profecias está na mensagem do Salmo 90. Esta lição destina-se a ensinar-nos a contar nossos dias corretamente, para que possamos ganhar um coração de sabedoria. Isso lembra-nos o que devemos fazer nos últimos dias antes da tribulação, a fim de evitar fazer as coisas dispensáveis. Pois o que o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios está a acontecer. E os que usam deste mundo, como se dele não abusassem, porque a aparência deste mundo passa. Além disso, o apóstolo João também disse: E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Agora não estamos no escuro, porque Deus lançou luz sobre o tempo aproximado da volta de Jesus Cristo para nós. Seria melhor para nós não saber, se não tivéssemos a intenção de preparar e mudar os nossos modos de vida para saltar Jesus Cristo. Porque essas profecias não vêm dos seres humanos. A verdade das profecias vem do Espírito de Deus. Sem a ajuda do Espírito de Deus, definitivamente não conseguimos saber essas coisas. Como o apóstolo Pedro disse em O apóstolo Pedro disse em 2 Pedro capítulo 1, versículo 16 a 21, porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade, porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. E temos, muito firme, a palavra dos profetas, à qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça, e a estrela da alva apareça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Portanto, temos as palavras dos profetas mais firme aqui. A profecia de Moisés já foi confirmada no Salmo 90. Agora, já que sabemos o tempo aproximado da volta de Jesus Cristo, então devemos saber contar regressivamente os anos para ganhar um coração de sabedoria ao fazer coisas eternamente significativas, esperando pela volta de Jesus Cristo. Vale a pena mencionar que Jesus vira primeiro nos ares, depois a tribulação de todo o mundo começará. Enfim, Jesus Cristo descerá ao Monte Olivo quando os 7 anos de tribulação estiverem a terminar. A predição em Êxodo capítulo 19, versículo 11 refere-se ao ano em que Jesus desce ao Monte Olivo, não nos ares. Como os cristãos verdadeiros, devemos saber que estamos isentos dessa tribulação. De facto, o apóstolo Paulo já explicou essa verdade na sua carta. Lemos 1 Tessalonicenses capítulo 1 versículo 10 e capítulo 4 versículo 17. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10. E esperar dos seus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Com o conhecimento desses versículos, tenho muita vontade que você se mantenha firme nesta verdade. Deus planejou nos resgatar da tribulação
em vez de nos deixar parte da Igreja na sua ira. Pouco antes da tribulação, toda a Igreja será salva da mesma maneira que Noé e toda a sua família foram salvos do grande dilúvio. De acordo com as profecias de Jesus e Moisés, sabemos que o ano em que Jesus Cristo descerá à terra deve ser o ano 2038. Todos os cristãos verdadeiros deverão ser arrebatados por Deus nos ares antes da tribulação, segundo o apóstolo Paulo. O ano mesmo antes da tribulação deve ser 2031. Vamos dar uma olhada no versículo 2031 da Bíblia. Este versículo é Êxodo capítulo 19, versículo 4. Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias, e vos trouxe a mim. A Bíblia mais uma vez prediz algo sobre nossas situações no futuro. Pouco antes da tribulação, Deus nos levará assim como nos carregar nas asas de águias para Ele. Seremos arrebatados antes da tribulação. De facto, não quero me envolver no debate sobre as questões de arrebatamento, pois o que a Bíblia diz e o que Deus determinou está além do questionamento dos seres humanos. Segundo a predição do versículo 2031, toda a Igreja no mundo será arrebatada antes da tribulação. Isso não há contradição com o que o apóstolo Paulo diz na Bíblia. Não é bom ficar confuso com alguma afirmação sobre os deveres da Igreja durante a tribulação, o que nunca é mencionado na Bíblia. O que importa é a decisão de Deus, não é a decisão dos homens, nem as doutrinas de qualquer congregação. Apesar de tudo, pouco antes da tribulação, seremos arrebatados a encontrar o Senhor nos ares. É preciso sublinhar que os versículos que predizem são únicos. Eles não são encontrados com frequência na Bíblia. O versículo 2031 para predizer o arrebatamento aparece apenas uma vez na Bíblia, enquanto as palavras "o Senhor descerá" aparecem na Bíblia 3 vezes, todas em Êxodo capítulo 19. No entanto, apenas o primeiro versículo deles cumpre o limite de idade mencionado por Moisés. Portanto, estamos certos sobre esta profecia de Moisés. Devemos prestar atenção à predição, como uma luz alumiando no lugar escuro até o dia esclarecer, e a estrela d'alva aparecer nos nossos corações. A estrela d'alva é o nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto o dia esclareça significa a volta de Jesus Cristo. A estrela d'alva aparece no nosso coração significa que Jesus Cristo nos arrebatará quando Ele vier. Irmãos e irmãs em Cristo, os meus amigos, a volta de Jesus Cristo está a chegar em breve. Oxalá esta mensagem possa fazer todos os cristãos alertas sobre a volta do nosso Senhor, com um coração alegre, esperando o seu aparecimento. Sobretudo, desejo que todos os meus amigos que ainda não creram em Jesus Cristo ficariam dispostos a aceitar a salvação e o amor de Deus, e estejam livres da ira vindoura.